Fico e te exalto no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Quem trouxe Bíblia? Glória a Deus. Peguem suas mãos. Primeiro livro das Crônicas de Israel. Capítulo de número 13. Primeiro livro das Crônicas de Israel. Capítulo de número 13. O versículo externo meus louvores, minha gratidão a Deus, nesse 24º ano, fazer parte desta igreja, estar ministrando nesse dia. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Eduardo Vieira, juntamente com todos os pastores. Nós estamos juntos nessa labuta e tenho certeza que em breve Jesus vem nos buscar e nós estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus. Primeiro livro das Crônicas de Israel. Capítulo 13, verso 1 diz assim: E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas suas cidades, e nos seus arrebaldes, para que reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se assim fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Eusá e Aiô guiavam o carro, e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todas as suas forças, com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto rotura em Uzá, por isso chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não a trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Assente-se, por gentileza. A única coisa que não atrapalha pregador é glória a Deus e aleluia. Tem um povo pentecostal aqui para adorar a Deus? Glória a Deus. Então não estou sozinho aqui não. Glória a Deus. Quando no capítulo de número 13, que nós abrimos por base do meu sermão, nós entendemos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ao assumir o trono de Israel, ele vai propor, vai expor o desejo do seu coração em trazer para Jerusalém a arca do Senhor. Arca esta, ora chamada de arca do Senhor, arca de Deus, arca do concerto, arca da aliança e arca do testemunho. Quando nós falamos concernente à arca no período veterotestamentário, é o maior símbolo da glória de Deus no meio de Israel. Davi, ele vai reunir os capitães, as lideranças de Israel, e vai expressar o desejo do teu coração
em trazer de volta a presença de Deus, a glória de Deus, a arca do Senhor. Quando eu olho para o texto, Davi vai trazer a memória de todo Israel, dizendo: tornemos a trazer para nós a arca do Senhor, porque não a trouxemos nos dias de Saul. Davi traz a memória do povo, concernente ao primeiro rei da história de Israel, Saul. Saul assumiu o trono. Diz a Bíblia que Saul, ele se preocupa com seu status, com a sua posição, ele se preocupa com teu nome, mas ele não se preocupa em trazer de volta a arca de Deus, a presença do Senhor. A saber que nos dias de Saul existia um tabernáculo de pé em Siló. De fato, que em 1 Samuel, capítulo de número 1, Eucana e Ana subiam anualmente a sacrificar ao Senhor. Existia o tabernáculo no dia de Saul. Se nós entrássemos nos dias de Saul dentro do tabernáculo, nós encontraríamos lá a bacia das águas. Nós encontraríamos no tabernáculo a mesa dos pães da preposição. Nós encontraríamos o cartiçal. Nós encontraríamos também o incensário, mas o principal já não encontrava mais no culto, que era a presença de Deus. O que nos importa no culto não é o trabalho litúrgico, nem os elementos de liturgia de um culto. O que nos importa no culto não é a estrutura do ambiente. O que nos importa no culto ainda continua sendo a presença de Deus. Oh glória, aleluia. É por isso que em Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Entenda, em Atos capítulo 2, a presença do Espírito Santo encheu toda a casa. Nós vivemos dias atuais que em algumas igrejas dizem: vamos convidar pregador tal, porque o pregador tal enche a casa. Graças a Deus que na DNV não tem. Vamos convidar o cantor tal, porque o cantor tal enche a casa. Mas em Atos capítulo 2, quem encheu a casa não foi o pregador, quem encheu a casa não foi o cantor, quem encheu a casa foi a presença do Espírito Santo. Só quem tem ela, jogue a mão para adorar a esse Deus. Aleluia. Quem enche a casa é a presença dele. Oh glória. Diz a Bíblia que após o reinado de Saul, Davi assume o trono, recebendo a unção de rei sobre Israel. Haja vista compreendermos à luz da Bíblia que Davi foi um homem portador de 3 unções. 3 vezes o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, teologicamente dizendo. A primeira vez que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, é em 1 Samuel capítulo 16, verso de número 13, quando Samuel unge Davi na presença dos seus irmãos. A segunda unção de Davi, em 2 Samuel capítulo 2, verso 4, quando os homens de Judá ungem Davi na presença de toda a tribo de Judá. A terceira unção de Davi, em 2 Samuel capítulo 5, verso 3, quando as 12 tribos se reúnem em Hebron e unge Davi a rei sobre as 12 tribos de Israel. 3 vezes o óleo foi derramado na cabeça de Davi. Teologicamente, como professor que sou, nós entendemos que teologicamente 3 vezes Davi foi ungido. Só que à luz da Bíblia, eu encontro que Davi foi ungido 4 vezes. Teologicamente dizem 3, mas biblicamente 4. Pastor, qual é a quarta? Salmo 89, versículo de número 20. O salmista Etan, o esreíta, no verso 20, ele vai dizer: achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. O que o texto está dizendo, pregador? É simples. Antes de Samuel ungir Davi a rei, Deus já tinha ungido. Antes dos homens de Hebron ungir Davi a rei, Deus já tinha ungido. Já é noite de consagração e eu vou te dizer: antes do teu pastor te achar, Deus já te achou. Antes do teu pastor te ungir, Deus já te ungiu. Só quem crê nisso, jogue a mão para adorar a esse Deus. Oh glória.
Davi, após receber a unção, no capítulo que nós lemos, ele vai reunir todos os capitães, toda a liderança de Israel. Em 1 Samuel, no 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 6, um texto paralelo a esse. O texto vai dizer no versículo 1 do capítulo 6, que Davi reuniu 30.000 homens dentro desse texto para buscar a presença do Senhor. Quando eu olhei a Bíblia dando essa referência, 30.000 homens para buscar a presença de Deus, nós voltamos no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 4, versículo de número 10, quando a arca é levada, no cenário de guerra, também 30.000 homens caíram, morreram e perderam a presença de Deus. Em um contraste disso, agora 30.000 homens se posicionam, dizendo, eu quero de volta a presença de Deus. Uma geração morre e perde a presença, mas uma geração se levanta dizendo, eu quero a presença. Oh glória, lá vai uma palavra profética, levante a tua mão. Talvez algumas gerações que nos antecederam perderam a presença, mas Deus vai levantar uma geração dizendo, eu prego com a presença, eu canto com a presença, eu evangelizo com a presença. Se eu prego para essa geração, levante a mão para adorar a Ele. Oh glória a Deus. 30.000 homens se posicionam para buscar a arca, para buscar a presença. Diz a Bíblia que Davi dá uma ordem, vamos buscar. Davi preparou o carro novo, preparou os bois, e vão festejando, celebrando, para buscar a presença. Diz a Bíblia que foram à casa de Abinadab, buscaram a arca do Senhor, e o culto está acontecendo. Imagina um culto com 30.000 homens, o barulho que era, a adoração que era. Oh glória a Jesus, 30.000 homens buscando a presença. Só que a Bíblia diz que quando chegaram à eira de Quidom, ou à eira de Nacó, a Bíblia diz que os bois tropeçaram, a arca está caindo, Eusá estendeu a mão, tocou na arca, e Deus matou Eusá. Primeiro, o desejo de Davi é bom, o projeto de Davi é louvável, mas a forma em que Davi vai conduzir o culto está errado. Entenda isso. Davi, o desejo dele é bom, o projeto é louvável, mas a maneira de executar o projeto está errado. E onde está o erro, pastor? O primeiro erro de Davi é Davi conduzir a arca em carro puxada por bois. Bois na Bíblia tem alguns símbolos, e um dos símbolos do boi na Bíblia é servidão, escravo, é também força e também fala da carne. É todas as vezes na Bíblia que a presença de Deus chegou, os bois tiveram de ser sacrificados e o nome de Deus ser glorificado. Diz a Bíblia que quando a arca do Senhor sai da terra dos filisteus, puxada pelas vacas, quando chegam na cidade, mataram-se as vacas, queimaram o carro, porque a presença de Deus chegou. Quem não se lembra de Eliseu? Ele está arando terra na 12ª juntas de boi. Elias passa sobre ele e lança a capa. A primeira atitude de Eliseu é matar os bois, porque eram os bois que ligavam Eliseu na terra. E quando recebe a chamada, o boi tem que ser sacrificado, porque o que nos liga na terra tem que ser cortado, porque nós vamos ser ligados ao céu. Tem gente que quer trazer a presença de Deus, mas com a carne viva. Que a presença de Deus mata a carne. Que a presença de Deus mata os seus desejos. Que a presença de Deus mata os seus anseios. Porque só assim a presença de Deus vai voltar. Segundo erro de Davi, e todos nós leitores da Bíblia entendemos, que a arca não poderia ser conduzida em carros. A arca era conduzida sobre os ombros dos levitas. Só que a arca conduzida nos ombros de levita, o trajeto seria mais demorado. Imagina só os levitas carregando o tano passo a passo, ia demorar muito mais. Carro na arca, o trajeto é mais rápido. Davi, ele tenta levar a arca 2 vezes. A primeira tentativa é essa, frustrada. A segunda tentativa deu tudo certo. Por quê? A primeira deu errado. Porque nem tudo que é rápido, a presença de Deus chega com você. Ei, no reino de Deus não é chegar rápido.
no reino de Deus é quem chega no final. Davi está tentando acelerar um processo que não era. Só que quando ele se frustra, na segunda tentativa ele faz diferente. A arca vai no ombro dos levitas. 6 passos, sacrifica. Mais 6 passos, cultua e sacrifica. Talvez alguém olhe para Davi, Davi vai demorar muito. Quando eu tentei apressar, as coisas não deram certo. Eu vou chegar devagar, mas a presença dele vai comigo, vai comigo, vai comigo. Levante a mão para adorar esse Deus. Independente do tempo que vai demorar, a presença vai com você, vai com você. Aleluia. Ele é bacandaraia. O bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O segundo erro de Davi, o terceiro erro, melhor dizendo, que Davi está conduzindo a arca em carros. E quem conduzia a arca em carro era filisteu. Quem conduzia os seus deuses, melhor dizendo, em arca, em carro, eram os filisteus. Quem não se lembra quando Davi, ele vai pelejar contra Golias, ele olha para Golias e diz: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus de Israel? Quando Davi diz assim, quem é esse incircunciso? Ele está dizendo, quem é esse que não tem o prepúcio cortado? Quem é esse que não tem a marca do pacto abraâmico? Quem é esse que não tem a marca do povo de Deus? Só que quando Davi vai trazer a arca, ele quer trazer a arca semelhante àqueles que não têm a marca. O problema de Davi não é o projeto, porque o projeto é louvável. O projeto é bom, que todo o povo disse, é bom isso. Só que nem todo projeto quer dizer que Deus aprovou. Porque nós vivemos uns dias atuais que liderança tem grandes projetos. Pastor Eduardo tem que segurar os jovens na igreja, grande projeto. Mas querem segurar os jovens semelhante àqueles que não têm a marca. Pastor, no dia do carnaval vou fazer um movimento na igreja de carnaval gospel. Isso aí é para quem não tem a marca. Pastor, nós temos que segurar o povo na igreja. Segura isso que eu vou dizer aqui para os pastores, para todos que me ouvem. O que segura a ovelha na igreja é grama fresca e água fresca, alimento. Se ovelha tem grama fresca, água fresca e vai para outro aprisco, nunca foi ovelha. Isso sempre foi bode. Tem alimento fresco, água fresca e vai procurar alimento em outro lugar, porque sempre foi bode, nunca foi ovelha. Segura. Nós vivemos dias atuais que o povo está querendo que nem Davi trazer a arca de qualquer maneira. No ano de 1970, nós éramos conhecidos como protestantes e nós éramos conhecidos como pentecostais. No ano de 1980, nós ficamos conhecidos como crentes. No ano de 1990, ficamos conhecidos como evangélicos. De 2000 para cá, a moda é gospel. Gospel é Satanás. Nós somos noiva lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Tem aí, tem aí, tem aí, tem aí, tem aí, tem aí, tem aí. Nós somos noiva. Só quem pode adorar a Ele. Só quem pode glorificar a Ele. Apenas um minuto, só quem veio para fazer barulho, para adorar a esse Deus. Jogue a mão para adorar. Ele é bacandara suria da caionera basuria. Ele é badara comindaracia na comindiacia toque mindaracé. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, aleluia. Tem alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui? Tem alguém sentindo o que eu estou sentindo aqui? Aleluia. Pastor Magdiel, se Davi errou, qual era a forma de Davi conduzir a arca? Quando nós olhamos a Bíblia, em Números capítulo de número 4, versículo 1 ao 15, Deus chama Moisés, e não vai dar para me ater a isso, porque o tempo está passando muito rápido, mas eu quero que vocês entendam isso. Deus olha para Moisés e diz, Moisés, separa os levitas do clã de Coate, porque existia 3 clãs de levita no período bíblico, e não vai dar para me ater a isso. E você vai separar os coatitas, e eles vão estar com a ordenâncias de conduzir a arca do Senhor. E há de ser, quando eles forem conduzir a arca, eles vão ter de tampar a arca com um lençol azul, com pele de texugo. E após tampar a arca, eles vêm com os varaus na argola e conduzirão a arca sobre os ombros. Interessante que, quando os levitas iam conduzir a arca,
não era apenas um levita, era 4 levitas, que tinha de conduzir a arca do Senhor. 4 levitas tinham de ser do mesmo tamanho, porque não poderia ser maior e nem menor, todos tinham de ser do mesmo tamanho, porque se um fosse maior, outro menor, a tendência da arca era cair, porque não se portaria o peso quem é grande e quem é pequeno. Então, para conduzir a presença de Deus, não existe maior. Para conduzir a presença de Deus, não existe menor. Para conduzir a presença de Deus, não tem quem prega mais, quem prega menos. Para conduzir a presença de Deus, todos são do mesmo tamanho. Lá vai, segura. Nós pentecostais temos um grande erro. Nós gostamos de rotular. Fulano prega mais, fulano prega menos. Fulano canta mais, fulano canta menos. Deus lá de cima está dizendo, vocês não entenderam como leva a minha presença. Todos na minha presença são do mesmo tamanho. Aleluia. Talvez no seu pensamento passou aí, pastor, se nós somos do mesmo tamanho, porque eu não tive oportunidade para cantar e nem para pregar. Está aqui em cima é só uma oportunidade dada por Deus, mas a mesma presença que está aqui em cima está aí, ela chegou aí, ela chegou aí, ela chegou aí. Aleluia. Oh glória. A arca é levada sobre os ombros dos levitas. 4 levitas do mesmo tamanho, não maior nem menor, todos do mesmo tamanho. E o interessante, que a arca sendo levada nos ombros de 4 levitas, os varais ficavam cada um sobre um ombro, e a presença de Deus ficava no meio, no centro. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Nós cantamos aqui, reaviva a tua igreja de novo, mas sabe quando Deus vai voltar a reavivar a igreja de novo? Quando colocar a presença dele no centro. Só que a pentecostal pegou no centro dos louvores, no centro da pregação, qualquer mecanismo usado no altar que não vem da palavra, nós devemos descartar, porque no altar o centro é Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle, a exaltação é Ele. Que desapareça o homem. Oh glória. Ele é bacandaraçúria. Labacalaxanda, raia. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Aleluia. Oh glória. A arca é levada sobre os ombros. A arca sendo levada sobre os ombros, quer dizer que a arca fica acima da cabeça. A presença de Deus fica acima. E tem pessoas que acham que a melhor posição é estar em cima. Mas quem carrega a presença, sempre embaixo. Na Bíblia, eu só acho um texto dizendo que alguém está acima de Deus em um espaço geográfico. Entenda, em um espaço geográfico, não sendo maior que Deus, mas um espaço geográfico, alguém acima de Deus. Isaías 6. Os serafins estão acima de Deus, cada um com 6 asas, com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto e com 2 voavam. Eles estão acima de Deus, mas com os olhos fechados. Porque quem está em cima nunca vai conseguir contemplar a glória de Deus. Só que Isaías 6, Isaías está embaixo dizendo, eu vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A melhor posição não é estar por cima, a melhor posição é estar debaixo da presença, da glória, da unção dele. Só que um detalhe, a arca é levada sobre os ombros. Só que a arca é pesada, pastor Eduardo. A arca era feita de madeira de acácia, revestida por dentro de ouro e por fora de ouro.
Dentro da arca, há o cajado que floresceu de Arão. Dentro da arca, há as tábuas da lei. Dentro da arca, há um maná escondido dentro de um pote de ouro. Também havia a tampa da propiciação, feito de madeira, de ouro maciço. É sobre a tampa do propiciatório 2 querubins esculpidos de ouro maciço, tocando de uma asa a outra. O interessante é que alguns rabinos, como na Torá de Nelson, vai dizer que a arca tinha aproximadamente entre 230 a 280 quilos. A arca é pesada. Segura isso. A presença de Deus é o que gera peso na vida de um pregador não é a oratória que ele tem. O que gera peso na vida de um cantor não é a voz afinada que ele tem. O que gera peso no evangelismo não é a forma que você expressa, mas o que gera peso ainda continua sendo a presença de Deus. Só que tudo que é pesado, uma hora nos cansa. Qual de nós nunca nos cansamos por causa da presença de Deus? Qual de nós que estamos no ministério, eu estou aproximadamente 18 anos, desde os meus 13 anos, pregando a palavra de Deus. Qual de nós que nunca dizemos, pastores que estamos aqui, vou parar de pregar? Qual de nós nunca dizemos, Senhor, não aguento mais cantar, não aguento mais servir? Pelo peso da chamada e pelo peso da presença. Porque, não sei se vocês já perceberam, quando você pega um peso em suas mãos, conforme a sua caminhada, parece que o peso dobra de peso, não é assim? Mas o peso continua o mesmo. Mas é a fadiga do nosso corpo que faz parecer que o peso dobrou. Mas o peso é o mesmo. E quando nós carregamos peso, dá vontade de parar. Dá vontade de desistir, dá vontade de tirar um tempo para descansar. Mas por que nós não paramos? Por que vocês não desistiram? Pastor Wilson, por que nós não paramos? Vontade de parar sempre vem, não vem, pastor Eduardo? Mas por que nós não paramos? Vou te explicar por quê. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 14, que o povo está atravessando o mar. Deus olha para Moisés e diz, Moisés, o que tu tem nas mãos? Eu tenho um cajado, toca no mar. Quando o mar se abre, a presença de Deus que está na coluna de fogo, na frente do povo vai para trás. E quando eu olhei isso, eu perguntei, Deus, na Bíblia eu vejo a sua presença sempre indo na frente. E nós sempre cantamos e pregamos que a tua presença vai na frente. Por que aqui a tua presença foi para trás? Aí Deus diz, Magdiel, eles estão atravessando o Mar Vermelho. Não é a travessia de um lago, não é a travessia de um rio. Eles estão atravessando o Mar Vermelho. E no meio da travessia tinha anciãos. No meio da travessia havia mulheres. No meio da travessia havia crianças. E no meio da travessia, certamente teve pessoas com vontade de parar. Só que a presença de Deus vem atrás. Prossiga, vai, não desista, vai, não para, vai, não desista, vai, não pare, vai. Se você conseguiu vir aqui, está com vontade de parar, a presença hoje diz, vai, vai, vai. Levante a mão para dar glória, levante a mão para dar aleluia, oh aleluia. Você não vai parar. Você não vai desistir. Mesmo fraco, a presença de Deus te impulsiona. Vai. Não pare. Erebacandarassúria. Alabacandarassando. Rebidaracandaraia. Davi, ele está conduzindo a presença de uma forma errada. E isto vai gerar a morte de Uzá. Uzá, ele toca na arca e é morto por Deus. Eu leio a Bíblia aproximadamente de capa a capa 13 vezes. E toda vez que eu lia esse texto, eu indagava ao Senhor, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Alguém vai dizer, Uzá morreu porque tocou na arca. Mas quem colocou a arca em cima dos carros dos bois? Ela não foi flutuando, pastor Eduardo. Os levitas tiveram de colocar. E Uzá é levita. E todos nós que entendemos de cultura judaica, sabemos que o levita ele já é preparado desde o seu nascimento para exercer a função de levita. De fato, com o judeu com 12 anos, ele tem de recitar a Torá. Então ele entendia que ele não poderia tocar na arca. De fato, que em Números capítulo 4, versículo 15, Deus ordena a Moisés dizendo, nenhum poderá tocar na arca, porque no dia em que tocar na arca, certamente morrerá. Então ele tinha a ciência que tocasse na arca morreria.
Mas por que ele tocou na arca? Existe um porém aqui que eu quero que vocês entendam. Se Uzá não toca na arca, a arca teria caído. Aleluia. Se ele não toca na arca, a arca teria caído. Se a arca cai, não só Uzá morreria, mas todo Israel morreria. Os sacerdotes morreriam. Você se lembra quando a arca sai da terra dos filisteus e chega em Bet-Semes? Os homens olham para dentro da arca e são mortos por Deus, só por olhar para dentro da arca. Imagina se a arca cai. Não só Uzá morreria, Davi morreria. Todos os levitas morreriam. Os sacerdotes morreriam. Por que Uzá tocou na arca? Uzá está dizendo o seguinte: eu vou morrer, mas a presença de Deus não vai cair. Oh glória! Eu vou lá para o Calvário. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A humanidade está pecando. A glória está saindo da humanidade. Jesus disse: eu vou descer lá, eu vou morrer por eles, mas a presença não sai do meio deles. Oh glória! Só que pentecostal entendeu. Aleluia! Ele morreu, mas a presença de Deus continua no nosso meio. É noite de memorial, eu quero que você entenda. O túmulo de Jesus está vazio, mas a nossa alma está cheia. Já vai para quem é pentecostal. Você sabe por que os testemunhas de Jeová estão vazios? É porque o túmulo de Charles Taze Russell está cheio. Você sabe por que os mormons estão vazios? É porque o túmulo de Joseph Smith está cheio. Você sabe por que os espíritas estão vazios? É porque o túmulo de Allan Kardec está cheio. Você sabe por que os budistas estão vazios? É porque o túmulo de Siddhartha Gautama está cheio. Mas você sabe por que nós pentecostais estamos cheios? Só quem está, só quem está, só quem está, só quem está. Urabacandarassúria. Oh glória. O túmulo está vazio. Oh aleluia. Quando Uzá morre, Davi diz: não pode a presença de vir para cá. Eu vou encerrar agora. Davi está dizendo assim: a presença não pode vir para Jerusalém. A presença vai para a casa de um moço chamado Obed-Edom. Só que a presença de Deus no coração de Davi era só de Jerusalém. Diga, só de Jerusalém. Só que quando há um sacrifício no meio da história, a presença muda de direção. Quando Jesus veio, ele veio para os seus. É só dos judeus. É só deles. Só que no meio do caminho houve um sacrifício. A presença não foi para lá, ela mudou de direção. Pastor, para onde ela foi? Ela foi para o 24º ano da DNV. Ela veio para cá nesta noite, porque o véu do templo se rasgou, e a presença dele veio até nós. Glória a Deus, coloca sobre os teus pés, não vira vigília. Glória a Deus. Erebacanda suriar. Só você que quer de volta a presença de Deus. Só você que quer que Deus volte a operar no nosso meio. A noite é propícia para batismo com o Espírito Santo. A noite é propícia para renovo espiritual. O clima está propício. Então, antes mesmo do grupo de louvor adorar, eu quero ouvir a igreja clamando. Se você não é batizado, aproveita o momento para ser batizado. Se você não fala em línguas, aproveita o momento, seja revestido por Deus. Talvez você chegou aqui dizendo: eu estou com vontade de parar. A presença vai te impulsionar para você ir além. Só os pentecostais que estão na casa. Só os pentecostais que estão na casa. Quero ouvir aqueles que vieram para adorar a Deus. Quem tem glória, vem no glória. Quem tem aleluia, vem no aleluia. Quem tem línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Nós somos um povo barulhento mesmo, pentecostal. Algumas doutrinas
tem entrado devagar dentro das igrejas, e como professor de teologia eu posso dizer isso, dizendo que não é necessário falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Eles acharam que descobriram a pólvora, irmãos. Nós somos pentecostais, porque nós queremos um Deus que batizava no passado, batiza no presente. Um Deus que renovava no passado, renova no presente. Um Deus que enchia, Ele continua enchendo. Só que Ele está à procura de corações vazios para Ele encher nesta noite. Comece a clamar a Ele: Deus, me enche, me renova. Eu quero de volta a sua presença. Ele é bacandará súria. Para mim encerrar e passar para o pastor Eduardo e o grupo de louvor cantar. Esses dias para trás, um jovem chegou para mim e disse: pastor Magdiel, não é necessário falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. E eu trouxe para ele na história do maior avivamento conhecido por nós outros, do avivamento da Rua Azusa. Quando William Seymour foi batizado com o Espírito Santo, a história diz que a sua esposa, Jânia Seymour, em um culto, uma negra analfabeta, o Espírito Santo enche ela de tal maneira que ela senta na frente de um teclado, de um piano clássico, e sem saber estudar música, nunca ter estudado música, e através dos louvores espirituais ela começa a dedilhar. Aleluia. 3 dias, 3 noites, cantando em línguas, oh glória, e falando em línguas estranhas. Nunca deixou de tocar o piano clássico. Pastor, quem faz isso? Só a presença de Deus. Quando a notícia se espalha, os jornais da cidade vão procurar o William Seymour, a New York Times. Ateus, convidou jornalistas ateus para ir entrevistá-lo. Quando chegaram aonde o William Seymour estava, o diácono recebe o jornalista e eles perguntam: onde está o William Seymour? Ele está ali orando. De vez em quando ele sai dali meio doido, dizendo: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Mandaram chamar. Quando o jornalista ateu pergunta a ele: que história é essa do batismo com o Espírito Santo? William Seymour, um negrinho cheio de Deus, diz: é a presença do Espírito Santo. Os ateus começaram a falar em línguas estranhas. Eita, lá vai aqui para quem é pentecostal, essa mesma presença que começou em Atos capítulo 2, que ela veio decorrendo na história, pelos valdenses, veio pelos Zulus da África, no Congo, no ano de 1980, veio através do avivamento do país de Gales, veio também através do avivamento da Rua Azusa, mas esse avivamento chegou no Brasil. Sabe quando esse avivamento vai parar? Quando nós estivermos diante da presença de Deus, lá no céu. Só quem pode adorar a Ele, só quem pode adorar a Ele, só quem pode glorificar a Ele.